Santos acertou a contratação de Gabriel Veron, atacante que pertence ao Porto de Portugal, foi revelado pelo Palmeiras, se destacou pela equipe alviverde e na última temporada estava emprestado ao Cruzeiro. E chega ao Santos em um contrato válido por uma temporada, contrato de empréstimo com opção de compra. O jogador de 22 anos pode atuar pelas duas pontas, tanto o lado esquerdo como pelo lado direito. Mas a tendência, até analisando o elenco do Santos, é de que deve ter mais oportunidades pelo lado direito do campo. Então vamos trazer aqui algumas opiniões, alguns números de Gabriel Veron e quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. Me fala o que você achou desta contratação. Bom, vamos começar falando então sobre o Veron, que é um jogador que se destacou principalmente na equipe palmeirense. Em 2020 teve aquele boom, né, onde ele acabou se destacando pela equipe principal do Palmeiras. Foi um jogador que teve um sucesso muito rápido, né, por conta da sua habilidade dentro de campo, só que é aquilo, jogador jovem, às vezes começa a ter esse reconhecimento, né, de torcedores palmeirenses, de outros torcedores, e às vezes acaba se deslumbrando. Então, algumas questões extracampo atrapalharam a sua questão no Palmeiras, né? Entenderam, inclusive, que era melhor negociá-lo para a Europa quando surgiu o interesse do Porto, e ele acabou sendo vendido por quase 60 milhões, 58 milhões, enfim, não foi uma venda tão grande como o Palmeiras entendia que poderia conseguir, né, com o Gabriel Veron. Ele vai para a equipe do Porto. No Porto também não consegue ter um grande destaque e acaba sendo cedido por empréstimo ao Cruzeiro. O Cruzeiro não acabou adquirindo o jogador, entendeu que as cifras eram elevadas e ele acaba vindo para o Santos. Lembrando que além do Santos, outros clubes do futebol brasileiro também tentaram a contratação dele por empréstimo, que foi o caso do São Paulo e também do Vasco. O Santos, bem no comecinho do ano, estava mais otimista pela contratação do Veron, só que aí apareceu o interesse de Vasco, o interesse de São Paulo, deu uma certa esfriada. Aí apareceu a questão Neymar, o Santos também, né, priorizou a contratação do Neymar. E aí, quando estava praticamente tudo certo com o Neymar, né, esse acordo entre o Santos e o jogador, o Santos voltou à ativa por outras contratações. E aí, de um dia para o outro, praticamente sem exagero, o Santos conseguiu convencer o Porto a ter um empréstimo do Gabriel Veron. Então ele chega ao Santos, imagino que o efeito Neymar, e isso estou falando na maioria das contratações que estão por vir no Santos, porque esse efeito Neymar também é em termos de visibilidade. Ainda mais o Porto emprestar um jogador para o Santos. É uma visibilidade que muitos clubes, né, torcedores, jogadores, enfim, vão acompanhar o Santos por conta desse efeito Neymar. Então, se o Gabriel Veron for bem no Santos, o destaque vai ser ainda maior. Vai que o Veron, sei lá, dá uma assistência para o Neymar, ou o Neymar dá uma assistência para o Veron fazer um gol. Isso vai ser repercutido. Então, também para o outro lado, de quem está emprestando, é interessante esse empréstimo, tá? O Veron tem 22 anos, espero que esteja mais maduro, né, do que da época do Palmeiras, mas acho que é uma questão que, né, conforme os anos vão passando, você faz, aliás, você não faz coisas que talvez você fizesse quando você é mais jovem, né? Então, torcer para que isso não seja um problema. Uma coisa que me preocupa é a questão de lesões, porque desde 2020, quando ele, né, acabou aparecendo pelo Palmeiras, ele tem sempre histórico de lesões, 2, 3 lesões na temporada. No ano passado teve também pelo Cruzeiro, lesão muscular, e também no começo do ano perdeu parte da pré-temporada porque acabou fraturando o pé. Então, se não for essa questão de lesões, é um jogador que pode sim contribuir para o time do Santos, principalmente levando em conta que não tem tantas opções assim para atuar na ponta direita, visto que o Lucas Braga não deve ser utilizado, o Miguelito pode ser uma opção, né, não descarto, o Miguelito tá ali, pode ganhar sequência com o Caixinha, aí você tem o Veron. Pode ser que o Santos feche com o David Washington, né? Tá muito bem encaminhada essa contratação do David Washington, então você pode ter um David Washington também jogando mais aberto. O Santos vai em busca de outro jogador, né? Mas aí eu acho que fica interessante essa composição que o Santos está fazendo agora, de além do Neymar, outros jogadores também contratados, principalmente para posições que precisa, né? Ponta direita coloco como uma das principais necessidades do Santos ainda nesta temporada.
E vamos aos números de Gabriel Veron pela equipe do Cruzeiro no ano passado. Ele fez 37 jogos, sendo 27 como titular, marcou 6 gols, realizou 2 assistências, deu 30 finalizações, com 40% dessas finalizações em direção ao gol, 77% de acerto nos passes, tomou 5 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Então esses são os números da última temporada. Sempre falo para vocês, né, que eu converso com vários amigos que torcem para outros clubes, jornalistas, enfim, e conversei com meus amigos cruzeirenses para entender um pouquinho do Veron, né? Eles falaram que foi um jogador que foi interessante na equipe do Cruzeiro, que pode sim ser bem útil ao time do Santos, fizeram essa ressalva, né, exatamente sobre essa questão de lesão, mas falaram que é um jogador que pode sim ser muito bem aproveitado pelo técnico Pedro Caixinha e que pode jogar tanto nas duas pontas, né, como o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo, a gente tem o Soteldo, tem o Guilherme, tem o Barrial se precisar, né, Barrial também que jogou ano passado com o Veron. Então acho que o lado esquerdo não tem tanta necessidade, mas o lado direito com certeza vai precisar do Veron. É um jogador também que flutua muito ali no meio campo, então ele consegue fazer essa troca de posição. A gente sempre fala, né, que às vezes tem treinador que gosta de, vou dar um exemplo aqui, sei lá, se você colocar o Guilherme e o Gabriel Veron, você pode inverter ali na hora do jogo. Você quer confundir a marcação, você fala, Guilherme, vai para a direita, Veron, vai para a esquerda. Tem jogador que tem essa capacidade, né? Você pode brincar para até ludibriar a marcação adversária, tá? Então acho que é uma opção interessante sim, o Gabriel Veron. Gostei dessa contratação, acho que vale o nosso voto de confiança. E já desejo boa sorte para o jogador, tá bom? Quero saber o que vocês acharam, me conta aqui nos comentários. Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, todos os dias tem conteúdo novo por aqui. Grande abraço e até a próxima.